eleições congressuais de meio mandato, têm se tornado quase que a resposta, né, a principal resposta dos democratas em relação ao que o Trump tem feito, tem tentado fazer no governo. Eles estão contando muito com o fato de que eles esperam, né, retomar o controle, pelo menos, da Câmara Federal, talvez mesmo do Senado. A questão é se essas eleições serão não só, né, não permitirão não só a vitória dos democratas, mas elas serão realizadas com lisura. Essa é a grande pergunta. Algumas sondagens indicam que talvez os democratas tenham uma vantagem, mas é óbvio, toda eleição ela tem que ser realizada para podermos ter os resultados, não adianta só as sondagens. Então, há muita esperança em relação a isso e uma crescente preocupação do Trump, dos republicanos, se vão, de fato, perder a maioria no Congresso, o que levaria, claro, a uma enorme recontextualização, né, da situação política do país. Muito que o Trump tem conseguido fazer, dominando, né, o Congresso, seria revertido, ou teria grande dificuldade, né, novas dificuldades em relação à sua agenda. Agora, é possível ou não se nacionalize, como o Trump agora tem indicado, as eleições? Temos que lembrar que, de fato, muito do que estrutura, né, a lógica política, o sistema legal, o sistema eleitoral nesse país, tem a ver com o próprio nome do país, que é Estados Unidos. É, de fato, muito mais descentralizado que no Brasil. A própria Constituição claramente afirma que as eleições elas estão a cargo de cada estado, que organizariam, conforme as suas decisões, a eleição no estado, mesmo que esses representantes são enviados, né, para a capital federal, para Washington. Isso é o que a Constituição diz. Agora, temos que lembrar também que há uma longa história jurídica nesse país de discutir em que grau você pode ou não ter poderes na União e que poderes que têm que ficar resguardados para os estados. Isso flutua muito, não é uma coisa muito, muito clara. Há momentos em que se centraliza muito mais o poder e há momentos onde há uma argumentação de descentralização, de manter, de fato, esses poderes em várias esferas, inclusive a esfera eleitoral, a cargo dos estados. Isso varia ao longo da história em relação a cada partido. Há momentos que o Partido Republicano tentou fortalecer poderes federais, há momentos que o Partido Democrata assumiu uma bandeira de centralização maior, por exemplo, aqui no período dos anos 30, na Grande Depressão, quando o presidente Delano Roosevelt centralizou muito poder para poder reconstruir a economia, com a atuação do Estado na economia. Desde então, digamos assim, ao longo da segunda metade do século XX, os democratas é que tinham defendido a tese de um fortalecimento, né, do poder federal, do poder da União. Isso foi muito importante, por exemplo, na época dos direitos civis, da dessegregação do sul dos Estados Unidos. Os republicanos são os que defendiam que os estados deveriam ter esse poder de decidir ou não se iriam dessegregar o seu sistema educativo, as próprias eleições. E com a centralização do poder que vinha lá dos anos 30, foi possível criar uma legislação federal de eleições. Desde então, desde o período dos anos 60, os republicanos assumiram muito essa bandeira de descentralização, de que várias decisões, por exemplo, a questão do aborto, deveria ser uma coisa a cargo dos estados. Isso foi a pauta dos republicanos desde os anos 80 até recentemente. Portanto, é muito irônico que hoje sejam os republicanos que defendam essa tese de que a União, né, que teria esse poder de administrar as eleições. Isso não está claro, porque, de novo, a Constituição garante isso na mão dos estados, mas como eu tentei traçar, você tem momentos onde diferentes partidos defendem a tese de que rumos que a eleição seria conduzida ou não, e é isso que está em jogo hoje. Agora, o que é interessante é que, embora alguns representantes do Partido Republicano no Congresso tenham dito que eles não gostam dessa ideia da federalização, de novo, uma coisa mais normal do Partido Republicano, né, nas últimas décadas, por exemplo, o presidente da Câmara, o Mike Johnson, afirmou que não, que ele estaria aberto a tentar considerar uma legislação que permita aí uma supervisão federal das eleições. Isso, inclusive, na Constituição afirma, embora seja uma atribuição dos estados, por lei, o Congresso poderia fazer isso, não via executivo. E o Trump, claro, sinaliza que o executivo teria poder para intervir, para administrar, para monitorar as eleições, e, claro, também pressionando que o Congresso crie uma lei, crie direitos, né, especiais para poder fazer isso. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ver. Independentemente de termos ou não uma legislação que possa fazer isso, outra coisa que os republicanos, que Trump, o Steve Bannon, né, seu assessor informal, digamos assim, mentor, tem dito, é de ter polícia, né, nas sessões eleitorais, inclusive essa polícia migratória, né, a tal da ICE, que tem se tornado quase que uma milícia do Estado do Trump, né, para poder implementar a sua agenda em relação à questão da imigração, mas também, digamos assim, a criar um certo
temor das pessoas, não só imigrantes, mas outras pessoas que, imagina, você ir votar com muito mais polícia controlando a sessão eleitoral, claramente é uma forma de intimidar e de levar as pessoas a terem medo de votar. Isso poderia, de fato, prevenir, né, especialmente pessoas que votariam para os democratas, de votar. Isso será um grande tema que eu acho que vai se tornar mais acalorado nos próximos meses e, portanto, eu acho que os democratas deveriam ser um pouco mais precavidos e não contarem, talvez, um pouco com as sondagens que indicam uma possível vitória e se prepararem para brigas judiciais, se prepararem para ter que mobilizar a sua base, tentar convencê-los de não ter medo, de que possam, de fato, ir votar. Mas, claro que a coisa pode se tornar muito complicada, pode haver vários episódios de violência, porque é uma eleição muito chave para ambos os lados aqui do sistema partidário do país.